Bom, tá, entrou, né? Boa noite, pessoal. Primeiro, eu quero pedir desculpa pelo atraso. Hoje eu precisei ir para a Londrina fazer algumas coisas, acabei chegando mais tarde do que o normal aqui, mas a gente está aqui, é isso que importa. A gente está aqui para mais uma do nosso papo de parque. E a gente tem aqui a Fabiana Ravagnani, porque se eu não falar o sobrenome dela certinho, ela briga comigo depois, que fica ali, daqui a pouco ela deve sair para. Não sei para que ela sai, mas ela sai. E ela fica lá monitorando as coisas para a gente, e a gente tem hoje para conversar a doutora Ana Paula Gomes. A Ana Paula, ela é nutricionista esportiva e funcional, né, Ana Paula? Funcional. E, e ela vai falar com a gente hoje sobre nutrição na gestação e na endometriose. Aí vocês vão perguntar assim, mas na endometriose, e é muito importante. A gente sempre que fala de endometriose, fala que é uma doença multiprofissional, e hoje a gente vai falar, a Ana Paula vai explicar para a gente o porquê. Tudo bem, Fabiana? Ana Paula, se apresenta para o pessoal agora. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Ana Paula Gomes, sou nutricionista, tenho 15 anos de experiência e hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre alimentação, uma alimentação anti-inflamatória para melhorar aí esse quadro de endometriose e como que vocês devem se alimentar durante a gestação, para ter uma gestação saudável, não ganhar tanto peso. É isso aí. Aqui a Branca já entrou. Boa noite, Branca. E a Carol Ravagnani também entrou. A Carol Ravagnani, que não por um acaso é filha da Fabiana Ravagnani. Então, pessoal, a gente já falou bastante de endometriose, a gente já falou no TikTok, a gente já falou no Facebook, a gente já falou no YouTube. Então, só para relembrar, a endometriose é aquela doença, a gente vai falar primeiro da endometriose, que eu tenho certeza que quando a gente for falar da gestação, a gente vai ter mais gente fazendo perguntas. Então, a gente vai falar primeiro da endometriose. Aí, a Oceane também chegou aqui. Boa noite, Oceane. Então, a endometriose é aquela doença em que as células endometrióides, parecidas com o que ela tem dentro do útero, elas crescem fora do útero. Elas crescem no ovário, no intestino, no nariz, em um monte de lugar. E aí você fala assim, mas o que, que a nutrição tem a ver com isso? O que eu como tem a ver com isso? A comida causa a endometriose? Não, a comida não causa. A gente não sabe bem o que causa, mas a gente tem certeza que não causa. Mas a nutrição tem um papel muito importante no tratamento da endometriose, na melhora da dor. A endometriose é uma doença inflamatória e a alimentação influi muito. Quando começaram a falar dessa alimentação anti-inflamatória, inflamatória, isso daí causou muita discussão entre mim e a Ana Paula, porque eu achava que isso não existia, e ela falava que existia, porque era um começo disso ainda, mas a gente sempre aprende. Então, hoje, a gente sabe que alguns alimentos têm efeito inflamatório, sim, e outros têm efeito anti-inflamatório também. Então, nós vamos falar da endometriose como foco. Mas eu acredito que tudo que a gente falar da endometriose, da melhora da dor, da mudança dos alimentos, serve para qualquer doença inflamatória e para melhora da dor. É isso mesmo, Ana Paula? É perfeito, é isso mesmo. Então, explica para a gente, Ana Paula, como que, como que o que eu como, como que a minha nutrição pode piorar ou melhorar uma doença inflamatória. Existe mesmo um alimento que piora a inflamação? Existe alimento que melhora a inflamação? Tem alguma coisa que se eu deixar de comer, é, eu vou ter menos sintoma inflamatório, principalmente a dor? Sim, com certeza. Eu vejo muito isso no consultório com meus pacientes. Então, assim, o processo inflamatório, ele não vem só da alimentação. Então, ele vem, né, de alimentos, sim, inflamatórios, são mais industrializados, conservantes,
uma gordura mais inflamatória, igual óleo de soja, gordura de porco, girassol, tudo que é mais transgênico e que o nosso organismo não consegue ler aquele alimento de forma natural, conforme, né, vem da natureza. E também tem outros agentes intoxicantes, como agrotóxicos, poluentes, água com cloro, até pintar o cabelo, pode acontecer de intoxicação, a questão de maquiagem. Então, não é só alimentação, o nosso ambiente que nós vivemos, ele é intóxico. Então, até difusores com cheiros, eles causam inflamação no nosso organismo, plásticos, embalagens plásticas também, e alguns alimentos, igual eu vou falar agora. Vamos pensar em gorduras, igual eu falei, tudo que vem conservantes, eu ensino meus pacientes no consultório a ler rótulo. Então, tudo que tem conservantes, aqueles nomes químicos que nós não reconhecemos, aquilo é intóxico para o nosso organismo. E aí vem questão de embutidos, que é altamente inflamatório, igual linguiça, salsicha, embutidos, presunto, salame, mussarela, tudo que é embutido, eu tenho glutamato monossódico, e esse glutamato é um agente altamente intóxico e inflamatório para o nosso corpo. Só um pouquinho, ó. Legal. Uhum. Vem aqui um pouquinho. O que o papai tinha falado para você? Não, O que o papai tinha falado para você? porque olha só. Uhum. Uma boca, fala oi pro pessoal, Pedro. Ó, fala oi lá, pessoal. Oi, Ó a mamãe ali. oi, mamãe. Agora vai lá pro seu pai, igual o papai falou. Quietinho lá, brincando com o telefone. Pessoal, Pedro eu veio vou- para cá hoje, tá? vou deixar vocês, tá? Fabiana, tá aí. Eu vou deixar vocês vou ficar aqui atrás só monitorando as perguntas, porque essa live vai ser show. Vou Então, sair tá. daqui nem um minutinho. Até já. Aprende aí também, Fabiana. Pode deixar. Você é top, Paulinha. O Vincenzo já perdeu quase 4 quilos. Olha, Fabiana, que maravilha! Fabiana- Isso é muito bom, Fabiana e o né? filho dela são pacientes da Ana Paula. Eu já fui também, com resultado muito bom. Eu só não quero fazer as coisas que ela fala. Mas funciona muito bem. O doutor Norberto não é um bom garoto, né? Um Não, bom eu fui paciente, sim, um eu bom fui sim. médico. Não, eu fui sim. Quando eu estava disposto, eu fui muito. Agora talvez eu tenha que voltar. Mas, Então, até já. Ana Paula, então a gente está falando da endometriose aqui. O quadro principal da endometriose, o que mais incomoda os pacientes, são as duas principais coisas, seria a esterilidade, que eu acho que não vem muito ao caso a gente falar, a dor. A gente consegue melhorar os quadros de dor da endometriose ou de qualquer outra doença inflamatória só com alimentação? Por exemplo, o glúten. O glúten faz aumentar a atividade inflamatória no nosso corpo? O glúten faz, a lactose também aumenta a inflamação, e aí vem outros, né, alimentos que eu gosto de fazer uma retirada quando o paciente começa no tratamento. Então, assim, eu tenho paciente que com muita dor mesmo, e que questão de 2 meses já a dor cessar em relação à retirada de glúten e lactose. E esses alimentos industrializados, que eu sempre reforço a questão dos alimentos industrializados. Só que aí eu coloco alimentos anti-inflamatórios, que são azeite de oliva, que é anti-inflamatório, para poder cozinhar o azeite de oliva, né, em todos os alimentos. Pode usar óleo de coco, também é bacana para preparar os alimentos. E aí eu começo a colocar algumas gorduras boas, como castanhas, geralmente óleos que são anti-inflamatórios. Então, um óleo de semente de abóbora é altamente anti-inflamatório. A gente pode colocar isso em cápsula, pode colocar isso para tomar em uma colherzinha mesmo durante o dia. Usar o azeite em todas as preparações. Aí eu coloco abacate. Uma das causas também de endometriose é a intoxicação e a dificuldade que o organismo tem de fazer esse detox no corpo. E essa
a via detox, ela vem pelo fígado. Então, eu tenho que ajudar, eu tenho que dar nutrientes para o fígado conseguir fazer essa detoxificação melhor. E uma das enzimas que o fígado usa é a glutationa. E o alimento hoje mais abundante que nós temos é o abacate. O abacate, ele tem mais glutationa e ele ajuda, ele faz esse papel perfeitamente com o fígado de conseguir eliminar essas toxinas que a gente, né, acaba vindo para o nosso corpo em razão de alimentação, em razão de outras coisas que eu citei agora atrás. Então, vale muito a pena usar. Aí eu coloco ovos, que tem gordura boa. Então, eu posso... tem colesterol na gema do ovo. Sim, mas colesterol é precursor de hormônios sexuais. Então, vale muito a pena usar. Aí, frutas vermelhas é altamente anti-inflamatório, vale muito a pena a gente colocar frutas vermelhas, geralmente um suco, geralmente a gente pode fazer uma batida, e tem a proteína também de semente de abóbora, e essa proteína ela é altamente anti-inflamatória. Outra coisa também que ajuda bastante, que aumenta a inflamação, é carne bovina. A carne bovina, ela é bastante inflamatória, e aí eu dou uma diminuída, pelo menos uns 80% nessa questão da quantidade durante a semana. E acabo colocando peixes, ovos, cogumelos, proteína vegetal. É anti-inflamatório, então dá para a gente usar o cogumelo tranquilamente. Então a gente abaixa essa atividade, mas não diminuindo a proteína boa. Eu troco a proteína igual a gordura. Eu coloco mais proteína vegetal, mais proteína anti-inflamatória, para eu não diminuir a proteína do meu dia todo. A Elciana perguntou aqui se isso vale também para adenomiose. Vale sim, Elciana. A adenomiose é uma endometriose, só que é uma endometriose que se encontra no meio do músculo. Então, tudo, como eu já falei antes, tudo que servir para adenomiose, o tipo de tratamento, a medicação, tudo serve para adenomiose. Inclusive a alimentação. Então, a Ana Paula falou e a gente vê que isso daí é verdade. As pessoas falam muito de glúten, eu acho, assim, que o glúten, ele é ruim para quem é intolerante, mas a gente vê que nas doenças inflamatórias, a que eu lido mais é a endometriose. Então, quando o paciente diminui, vou falar do mais comum, que a gente consegue fazer. Quando o paciente diminui a ingestão de carne vermelha para 1, 2 vezes por semana, claro, ela vai trocar por outras coisas, ela vai trocar por frango, vai trocar por peixe, por ovo, se você tiver condições de usar as fontes... só um pouquinho, Pedro. Se a gente tiver condições de usar as proteínas vegetais, claro, que sempre vão ser bem-vindas. E o glúten, a gente vê que as pacientes têm uma melhora importante do quadro de dor, que é o que mais incomoda na endometriose. Eu gosto de retirar mesmo. Oi, desculpa, não falo. Eu gosto de retirar mesmo o glúten, só que aí a gente coloca substituições no lugar, igual um pão sem glúten, dá para fazer e fica bom. Eu posso depois disponibilizar uma receita para vocês aqui no teu Instagram, e você coloca para suas pacientes. Um pão sem glúten, vocês podem estar usando um ovo mexido no café da manhã, igual o leite de vaca, ele é mais inflamatório, porque ele tem mais caseína que outro tipo de leite, ele tem mais lactose, então dá para usar um queijo de búfala, que o queijo de búfala ele tem quase nada de caseína, então ele é menos inflamatório, a gente faz algumas trocas que são bem-vindas e abaixa essa atividade inflamatória aí. E o que é importante a gente falar, Ana Paula, é que não é que a paciente não vai poder comer nunca o glúten. Não é que ela não vai poder nunca mais comer um pedaço de pão, nada disso. Mas o que a gente vê nas pacientes de endometriose é que quando ela faz uma dieta anti-inflamatória, ela tem uma melhora importante da dor. Então, não é que você nunca mais vai poder comer pão. Você pode comer pão. O pão francês, o pão caseiro, normal. Mas você vai diminuir. Se você come ele todos os dias, diminua para 1, 2 vezes por semana.
Ana Paula tem algumas receitas lá de uns pãezinhos com farinha de castanha, com um monte de coisa, e todo mundo fala assim, nossa, mas isso é muito caro. Na verdade, não é. São coisas que você compra nessas casas de produtos naturais, que não são tão caros assim, que a gente não tem o hábito. Então, você diminuir já vai fazer uma grande melhora. Não é que você não pode. Se você conseguir substituir metade do óleo de soja que você usa por um óleo de girassol ou pelo azeite de oliva, você já tem uma melhora. Não é tirar completamente para quem não tem condições de fazer isso, né, Ana Paula? Só o fato de diminuir, os pacientes já se beneficiam dessa melhora da dor também, né? Essa quantidade, vamos supor assim, se você usa lá, dependendo, né, de quantas pessoas tem na casa, 2 litros de óleo de soja por mês. E aí você diminuir para 1 litro, você já está diminuindo a quantidade, né, de inflamatórios. Então, isso já faz diferença. Usar um azeite na salada também já é anti-inflamatório. E uma dica boa e barata é usar sementes, né, igual semente de linhaça, de chia, de girassol, semente de abóbora, tem óleos anti-inflamatórios, e que você pode fazer isso, jogar na sua salada todo dia de manhã, pelo menos uma colher de sopa, que você vai estar colocando para dentro do seu corpo bastante anti-inflamatório, e tem bastante resposta na melhora da dor. E uma coisa que eu queria que você falasse, Ana Paula, que eu acho muito bacana, sobre um alimento que eu acho muito legal, e que as pessoas não sabem usar, muitas vezes não sabem que ele faz tão bem, é o abacate, né? Que é uma coisa bastante comum, só que normalmente a gente gosta de muito açúcar, né? E a gente vê que o abacate ele é muito importante, não só como dieta anti-inflamatória, mas até quando você está fazendo aí, você é um atleta, você quer perder peso, tudo isso daí, o abacate tem uma importância grande, né, na nossa alimentação, não só como anti-inflamatório. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dele como anti-inflamatório e um pouco dele na dieta normal, naquela pessoa normal, que a gente sempre acha que a gente não pode comer o abacate porque ele tem muita gordura. Então, explica para a gente sobre o abacate e sobre isso, que a gordura não é ruim. O problema são os tipos de gordura e a quantidade que a gente come. Eu acho bem legal falar sobre o abacate. É uma gordura maravilhosa, tem ômega 6 e ômega 9. E é engraçado, porque quando eu me formei há 15 anos atrás, eu não dava gordura, e nem gordura boa, porque os estudos não mostravam isso. Então, eu tinha um pouco mais de carboidrato. Hoje em dia, os planos alimentares que eu faço para os meus pacientes têm muito mais gordura do que há 10 anos atrás, nem compara. Então, eu coloco bastante gordura, mas gordura anti-inflamatória, porque o abacate, além dele ser anti-inflamatório, ele é antioxidante. Então, essa questão de inflamação também vem pela intoxicação, igual eu falei para vocês. Então, se você conseguir melhorar a sua via detox, que é pelo fígado, e o abacate é um dos alimentos mais completos, ele vai te ajudar a diminuir essa inflamação, e às vezes você não precisa diminuir a quantidade de calorias que você está usando, porque geralmente o paciente vem, eu dou um cardápio e fala, nossa, mas é muita comida. E eu dou aquela quantidade de comida e a pessoa come e ela emagrece. Por quê? Porque é tanto anti-inflamatório que dá resultado, porque eu consigo melhorar o meu metabolismo e expulsar essas toxinas, e a inflamação abaixa, e os hormônios começam a melhorar, né, funcionar, tem mais funcionalidade e começa a emagrecer, mesmo sem diminuir calorias da dieta. Então, assim, o abacate, ele é um alimento maravilhoso e vale muito a pena incluir. E como que eu incluo esse abacate no meu dia a dia? Você, geralmente, assim, para emagrecimento, no máximo 3 colheres de sopa por dia. Então, de 2 a 3 colheres de sopa por dia, você pode fazer uma combinação do abacate com o ovo mexido e colocar o abacate salgado, de verdade, fica muito bom. Às vezes fala, nossa, mas é esquisito, eu sou acostumada a comer abacate só doce, com açúcar. Mas é falta de hábito, porque o prato mexicano guacamole, ele é delicioso. Dá para fazer, também tenho receita, depois eu posso disponibilizar para vocês. Vocês podem colocar limão, cebola roxa, tomate e sal, e fica muito gostoso junto
com os ovos. E também, outra coisa que o abacate é bacana, ele tem triptofano, que é precursor de melatonina, de hormônio do sono, precursor de dopamina. Então, colocar abacate e ovos, geralmente no jantar, vale muito a pena, que você vai ter um sono bem melhor, mais relaxante. Vale a pena consumir abacate, pessoal. Eu cresci comendo abacate, que a gente pegava no pé, mas eu gostava de jogar aquele monte de açúcar, espremer limão e comer na casca mesmo. Assim, não dá, né? O açúcar é um alimento inflamatório? O açúcar branco, Ana Paula? Muito. Açúcar, ele é muito inflamatório. E assim, infelizmente, até o açúcar demerara, um açúcar mascavo, que é uma condição melhor, né, do açúcar, eles também são inflamatórios. E geralmente, o que eles fazem? O nosso intestino, nós temos bactérias boas e ruins. Nesse intestino, essas bactérias ruins, quando elas estão maiores e as bactérias boas estão em menores quantidades, o que acontece? Eu inflamo mais esse intestino, as minhas vilosidades ficam em deficiência para fazer a seleção de absorção do que é bom e do que é ruim. E o que acontece? Quando aumenta essa quantidade, eu aumento mais cortisol, eu fico mais estressado, a minha ansiedade aumenta, eu tenho mais vontade de comer comida errada. Então, infelizmente, acontece isso. E quanto mais açúcar eu comer, mais eu alimento as bactérias ruins. Então, as bactérias ruins, elas se alimentam de açúcar, elas se alimentam de alimentos industrializados, que são esses conservantes, e elas se alimentam de glúten, de lactose. Então, quanto mais você alimentar essas bactérias ruins, mais inflamada você vai estar e mais, assim, dores você vai ter, mais ganho de gordura abdominal você vai ter. Então, mais problema com sono, vira uma bola de neve isso daí, né? E uma outra coisa que eu acho importante, e os antioxidantes, Paulinho, para o paciente com uma doença inflamatória? No caso, a gente está falando da endometriose, mas isso vale para qualquer doença inflamatória, né? E os antioxidantes, eles têm importância? Quais são os antioxidantes que a gente acha, assim, no dia a dia, no mercado, que são baratos, que a gente pode colocar dentro da nossa dieta, sem ter que fazer grandes alterações, assim? Para aquela pessoa que está assistindo a gente agora, que ela fala assim, poxa, amanhã eu vou lá no mercado, eu vou comprar isso daí, porque é um negócio baratinho, que eu nunca usei e que pode ajudar bastante no meu quadro. O que a gente pode colocar de antioxidante que seja fácil de colocar na dieta, barato e fácil de encontrar? Alho, cebola, então não pode abusar, né? O quanto vocês, né, puderem de alho e cebola, vale muito a pena usar. Igual uma amora do quintal, é caro no mercado? Mas eu conheço muita gente que tem amora, acerola, né, no quintal, mexerica, laranja. Então, esses alimentos que têm vitamina C, eles têm bastante antioxidantes. E os óleos, igual eu falei para vocês, esses óleos de semente de abóbora, tem óleo de abacate também, ou vai lá no mercado, o abacate é uma fruta barata, e vocês podem estar colocando na alimentação de vocês todos os dias. Mas assim, o gengibre é altamente anti-inflamatório e antioxidante, cúrcuma vale muito a pena usar, eu uso cúrcuma todos os dias, e de verdade, assim, como suplementação em relação à inflamação, à endometriose, qualquer outro processo inflamatório, eu sempre coloco vitamina D, então uma suplementação de vitamina D, ômega 3 e de cúrcuma. Isso serve para muita inflamação. E eu curei a minha mãe do joelho, né, com isso daí. Ela usa cúrcuma, mas ela usa regrada, aquela coisa de todos os dias, usa a cúrcuma, usa a vitamina D e usa a ômega 3. Vale muito a pena colocar esse tipo de suplementação também, que são antioxidantes e altamente anti-inflamatório. A cúrcuma, ela tem atividade até maior que um anti-inflamatório de farmácia. Então, vale muito a pena usar. Falar duas coisas aqui. A primeira, que se vocês quiserem ver como que prepara esse shot, no meu Instagram tem, no da Ana Paula também, o Pedro, nosso filho, onde ele faz o shot com limão, cúrcuma e mel, né, Paulinho? Própolis. Onde ele mesmo faz, o própolis ele não gosta muito, mas ele mesmo faz, eles tomam. E assim, aqui em casa
Eu uso bastante cúrcuma também. Eu gosto do sabor, eu acho que na alimentação é muito legal. E são daquelas coisas que você não usa por falta de hábito. Cúrcuma é muito barato, essa que tem no pacotinho mesmo, você pode comprar no mercado ali. Né? Alguns falam que é açafrão, mas na verdade não é o açafrão da terra que eles falam, né? Que é a nossa cúrcuma aqui. E é muito bacana. Uma outra coisa é sobre a vitamina D, que não tem nada a ver com o assunto que é da nossa live, mas que eu acho muito importante falar, porque tem muito a ver com o dia a dia que a gente está vivendo hoje, com essa história toda de pandemia. Uma coisa que foi, não vou dizer que foi provado, que nada é muito provado em relação ao coronavírus hoje, mas é que os pacientes com doses de normais para altas de vitamina D, eles têm menos quadros graves da doença. Então, uma coisa que todo mundo pode fazer, que não vai fazer mal para ninguém, que não tem contraindicação, é você usar vitamina D. Você pode usar em cápsula, existem uma enormidade de formulações em farmácia. A gente recomenda aí, com um adulto, com uma criança, 1.000 a 2.000 unidades por dia, tem comprimidos que você toma um por semana, tem comprimidos que você toma um por mês. Então, a vitamina D, e por que ela protege você dos casos graves de coronavírus? Não é que você não pega, você fica protegido, em parte, dos casos mais graves, porque melhora muito a sua imunidade. A vitamina D é muito importante para a imunidade. Então, tem na farmácia. Mas, Ana Paula, se eu quiser melhorar a minha vitamina D com alimento, além do sol, que tomar sol é uma coisa excelente para vitamina D, quais são os alimentos que são ricos em vitamina D? Então, a vitamina D tem na gema do ovo e uma quantidade considerável em fígado, né, fígado de animais, e também tem no leite, embora a gente, né, não quer consumir, incentivar tanto o uso do leite, mas o leite, ele também tem vitamina D. Mas, assim, as quantidades na alimentação, de verdade, é muito pequena mesmo, então vale muito a pena. Em primeiro lugar, o sol, se expor pelo menos 15 minutos, né, ao dia no sol, e infelizmente tem que ser todo dia, porque senão ela não muda no seu exame. E a vitamina D, a cápsula oleosa, ela é melhor absorvida, ou a sublingual. Aí é uma das melhores formas de você tá consumindo. Outra coisa também que eu acho importante falar é que a vitamina D é melhor você tomar ela diária do que você tomar aquelas doses semanais. Porque o nível seu, né, no sangue, ele fica mais correto, ele fica todo dia mais ou menos o mesmo nível, porque senão se você toma uma vez por semana, sobe, aí depois fica 3, 4 dias sem tomar, desce de novo e fica aquele sobe e desce. Então, para manter o nível mais adequado, é melhor tomar todos os dias. Sim, e a vitamina D é realmente uma coisa que é muito legal, e que para essa época de pandemia, onde está toda essa loucura, é uma coisa que é fácil, que é barata e que realmente funciona. Paulinha, a Rosana Santiago está perguntando aqui se pode usar o gengibre todo dia. Pode usar o gengibre todo dia se você não for hipertensa, né? Ele dá uma subidinha na pressão, uma leve subida, então se a pessoa tem uma pressão bem alta, não vale a pena, mas eu uso gengibre todos os dias, eu uso em pó, uso ralado, eu coloco lá no shot com limão, com cúrcuma, igual ele falou agora, e você pode usar todos os dias. Uma coisa da cúrcuma que eu queria falar para vocês, é que a cúrcuma não dá para cozinhar ela, então na hora que você for usar a cúrcuma, vai fazer um ovo mexido, sempre coloca a cúrcuma no final da preparação, coloca no final e não precisa fazer ela cozida, porque ela perde antioxidantes. Então, para manter o nível melhor assim, coloca sempre no final das preparações. Na verdade, não é a cúrcuma, né? Quase todos os alimentos que são ricos em antioxidantes, depois de cozidos, eles vão perder bastante, né? Muito bom. Uhum. Quase todos, né? Não é só para cúrcuma. Quase todos os alimentos antioxidantes vão... Não dá para ficar cozinhando. Vão perder as capacidades ali. Propriedade, se forem cozidos. Eu só vou responder uma coisa aqui, que teve uma pessoa que perguntou, ela fez uma pergunta pelo Facebook agora, eu esqueci o nome, mas ela perguntou o que era endometriose. Acho que ela não viu o começo da live, desculpa, eu esqueci seu nome, pode mandar mensagem de novo que eu falo.
Endometriose é uma doença onde aparecem células que são semelhantes às células que tem dentro do útero, que reveste a parte de dentro do útero, que é o endométrio. E essas células, como elas são muito parecidas com o endométrio, que é a parte da mulher que menstrua, todo mês quando você menstrua, ela menstrua também. E isso se tiver lá no seu ovário, se tiver no seu intestino, se tiver no peritônio, que é uma pelezinha que forra a sua parede por dentro, esse sangue, ele é ele tem uma ação inflamatória muito grande. Então, isso daí vai causar dor, isso daí pode causar aderência, pode causar esterilidade. Então, a endometriose é isso, essas células parecidas com a célula que tem dentro do útero, que estão em lugares diferentes. Pode ter em todo lugar, pode ter, na live que a gente fez sobre endometriose, o Chico, que fez a live com a gente, que trabalha muito com isso, ele falou de um caso de endometriose no cérebro, tá? E o que a endometriose causa? Qual que é a principal coisa que faz a gente pensar em endometriose? É dor. Tá? Então, a gente está falando hoje das maneiras da gente conseguir diminuir a dor sem precisar, não é nem sem precisar dos medicamentos, mas é pelo menos você podendo melhorar um pouco o uso de medicamento. Se você tem endometriose, você não vai poder menstruar, porque senão o tratamento fica comprometido, mas você pode ter dor mesmo assim. Então, o que a gente pode fazer? Então, a Ana Paula está falando sobre nutrição. E, Ana Paula, como fez parte do seu trabalho, e são duas coisas que andam juntas, fala para a gente se a atividade física regular também pode ter uma ação anti-inflamatória e também pode melhorar os quadros de dor. Ela ajuda muito. Primeiro, porque eu consigo diminuir tecido inflamatório, que é o tecido gorduroso no meu corpo. Então, quanto mais eu faço, mais eu perco gordura, menos tecido inflamatório eu vou ter, vai ajudar, menos dor eu vou ter também. Só que isso tem que ser acompanhado junto com uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação, né, adequada, com acompanhamento. Mas o exercício físico, ele vai ajudar muito, até em relação, se você quer engravidar futuramente, se você, em relação ao parto, você também pode falar isso, né? Então, vale muito a pena, eu recomendo para meus pacientes, pelo menos 3 vezes de exercício físico por semana, e esse exercício, sempre eu priorizo musculação, porque por mais que você fale, mas eu gosto de funcional, eu gosto de outro tipo de exercício, é bom. Então, se você não faz nada, qualquer exercício, até uma caminhada, já vai te ajudar. Mas a musculação, ela tem um papel diferente, porque além dela trabalhar os músculos específicos, né, eu consigo reduzir, assim, de todos os exercícios, a musculação é o que eu mais consigo reduzir o tecido inflamatório. Você perguntou mais alguma coisa, eu não lembro. Sobre a melhora da dor também, né? E na atividade física. E lembrando que se você faz uma atividade física mais intensa, claro, você não vai começar a fazer atividade física assim. Toda vez que você faz uma atividade física mais intensa, você tem liberação de endorfina. E a endorfina, ela é um analgésico natural que age muito bem. Isso é perfeito. Mas, então, também é uma coisa que ajuda. E você falou uma coisa legal. Eu sempre que vou falar de endometriose, de síndrome de ovário policístico, eu sempre falo para as minhas pacientes que síndrome de ovário micropolicístico, eu falo não, é verdade, não sou eu que falo, né? Não se trata síndrome de ovário micropolicístico com anticoncepcional. Síndrome de ovário micropolicístico trata com atividade física e reeducação alimentar, porque é um problema no metabolismo de hormônio. Se você não fizer uma atividade física, se você não tiver uma reeducação alimentar, você não consegue regularizar o metabolismo do seu hormônio, principalmente se você quiser engravidar, isso pode ser bem difícil. E nessa hora, a nutricionista tem um papel muito importante, né, Ana Paula? Sim, quando você, né, já tem um bom hábito alimentar, você, primeiro que já vai reduzir a dor, né, não tem outro jeito, reduz dor, reduz inflamação, reduz gordura no corpo todo em relação né, de alimentação ruim,
Então, os hábitos saudáveis, a reeducação alimentar, que eu sempre falo para os meus pacientes, é assim, não existe dieta. Dieta é um período. E você se manter bem é uma vida, entendeu? Então, dieta tem dia, ela tem prazo para começar e prazo para acabar. Às vezes você pode pegar uma dieta na internet e você faz aquele período sem aprendizado e volta a comer tudo errado, né? Como antes, não houve aprendizado e ganha um peso de novo, ganha gordura, e se inflama, né? Tudo de novo. Então, se você tem esse processo de reeducação, de aprendizado e mudanças significativas e verdadeiras de hábitos, você vai levar isso para a sua vida. Então, quando você tem essa questão de mudança de comportamento, eu sempre falo, mudança de comportamento, mudança de pensamento, gerou aprendizado, é o que vai fazer diferença. Hoje eu tenho paciente que ele olha para mim e fala assim, nossa, mas antes eu comia, nunca olhei para o alimento dessa forma que você me fala. Hoje eu olho para mim e falo, mas não vai me fazer bem isso daqui. Então, com um olhar diferente para o alimento. Então, você saber conhecer quais são os alimentos bons, o que vai te melhorar, o que vai ser bom para a sua saúde. Se você tem endometriose, eu tenho certeza que você vai ao mercado amanhã e você não vai mais olhar o alimento da mesma forma antes de você ver essa live. Que agora, se você tem dor, você sabe que a alimentação tem um papel fundamental nessa dor, eu tenho certeza que você vai começar a dar uma olhada diferente para os alimentos e comprar coisas que fazem bem para você, né? Que vão te desinflamar, são antioxidantes, alimentos que são antioxidantes para melhora da sua saúde e o quadro geral. Toda vez que eu vou orientar as minhas pacientes, seja gestante ou seja por síndrome de ovário micropolicístico ou qualquer outro problema, eu sou bem chato com a questão de peso, principalmente para gestantes. Eu sempre falo que não adianta fazer dieta. Fazer dieta e perder 15 quilos no mês é fácil. Só que as pessoas não veem a hora da dieta acabar para eu poder voltar a comer o que ela queria antes. Então, toda vez que eu vou falar, principalmente as pacientes de síndrome de ovário micropolicístico, eu não quero que... a gente sempre pede para perder ali 5%, 10% do peso. Mas eu não quero que perca tudo no mês, eu quero que perca 1 quilo por mês. Porque se a pessoa perder 1 quilo por mês, eu sei que ela realmente mudou a maneira dela comer. Eu sei que ela está colocando uma atividade física, seja a atividade física que for, na rotina dela. Então, eu acho isso muito importante. Dieta não funciona. Ai, mas e o regime da lua? E o regime não interessa. Se começou com dieta ou regime, não vai funcionar. A menos que você precise perder de uma maneira rápida. Agora, o que a gente está falando aqui é dia a dia. Não adianta. Você tem que aprender a comer direito, a comer bem. Você pode até comer um x-salada de vez em quando. Não é o problema. Pode. Né? O problema é a quantidade. Tem 2 perguntas aqui, eu vou responder uma, que a Elciane está perguntando se homem pode ter endometriose. Não pode, Elciane, a gente não tem as células endometriais, e mesmo se a gente tivesse as células endometriais, a gente não teria os hormônios sexuais que fazem com que essas células menstruem, então o homem não tem endometriose. Tem uma outra pergunta aqui de uma senhora que chama Alba Spotton, é uma senhora muito boazinha, ela está perguntando se ela temperar o feijão com cúrcuma logo no começo, se ele perde propriedades anti-inflamatórias. Eu vou pedir para você colocar a cúrcuma no final. Então, vamos supor assim, falta 1 minuto para você desligar o fogo. Você deixa por cima essa cúrcuma, tampa, desligou o fogo, aí você mexe, aí tá tudo certo. Entendeu, dona Alba Spotton, que é uma mulher muito boazinha. A Alba Spotton é minha tia, tá? Então, eu acho que de endometriose a gente falou bastante. Eu acho que a gente falou até mais do que eu esperava. Então, pessoal, eu acho que o que a gente tem para falar para você que tem endometriose, que tem adenomiose, a alimentação faz parte do seu tratamento. Tá? Se você tem condições, e aqui em Apucarana, por exemplo, na cidade que eu moro, em Londrina também, a gente tem nutricionista nos postos de saúde. Tente melhorar a sua alimentação. Diminuir carne vermelha, diminuir açúcar, diminuir o glúten,
usar mais frutas, usar mais as folhas verdes cruas na alimentação. Isso não é conversa, isso não é papo de naturalista. Quem me conhece sabe que eu não sou nada disso. Mas chega uma hora que não tem como a gente falar que não é verdade. Tá? O que eu sempre falo, eu não sei inventar nada, sabe? Eu não invento, eu não sei fazer as pesquisas, mas eu respeito muito quem tem a competência para fazer. E se a pessoa provou para mim que ele está certo, eu vou usar. Então, a alimentação na endometriose tem um papel fundamental para a redução dos quadros de dor, junto com a atividade física. Então, pessoal, fazer essas coisas que a Ana Paula falou, são simples. Você vai diminuir açúcar, você vai diminuir as gorduras, você vai tentar usar umas gorduras melhores, você vai diminuir a carne vermelha, vai diminuir o glúten que está no pão, no bolo, nas farinhas brancas e refinadas em geral. Na alimentação, sabe uma coisa que é muito barata e que tem muito aqui no Brasil é sardinha. Sardinha é um dos peixes que mais tem ômega 3, é super barato, mesmo a de lata, né, a enlatada, ela serve também, só que, assim, prefiro a sardinha, ela tem 5 anos de validade, então, compre uma sardinha mais nova, até 1 ano, e que seja em óleo ou em azeite. Então, a gente tem sardinha em água, em óleo, em azeite. Então, comprem essa sardinha em gordura, porque o ômega 3, ele oxida se ele tiver em água. Então, tem que ser em azeite ou em óleo, essa sardinha. E peixes pequenos, peixes de mar, peixes, né, eles comem algas. Então, é a alga que oferece o ômega 3. Então, peixes acima de 30 centímetros, o que acontece? Eles comem outros peixes, e daí não tem tanto ômega 3 como os menores. Então, vale muito a pena investir na sardinha, além de ajudar a emagrecer, diminui gordura abdominal e ainda baixa muito a inflamação. E é uma coisa barata, mesmo quando você compra ela serve em lata também, tá? Não é congelada, ela vai funcionar bem. Assim, pergunta aqui. A Elciane, não. A Luzinete, Pedro está falando da laqueadura dela, não tem nada a ver, Luzinete. Esse problema que você está falando da barriga alta com a laqueadura. Não, com certeza não tem relação uma coisa com a outra. E agora, Ana Paula, falar sobre a gestante. Eu acho que a gente falou bastante sobre endometriose. Vamos falar um pouco sobre alimentação na gestante. Sabe, a gestante, ela precisa comer por 2, ela pode comer o que ela quiser porque ela está grávida mesmo, faz alguma diferença o que ela come, se a gente for pensar em complicações da gravidez e do parto, ganhar peso durante a gravidez pode fazer mal, não pode? Alimentação é importante nessa fase da vida da mulher, não é? Sim, imprescindível, né, uma alimentação boa, porque tudo que ela vai comer, ela vai alimentar o feto. Então, serve também uma alimentação anti-inflamatória, serve também você usar as gorduras boas, igual eu falei, usar abacate, é a mesma coisa, tá? E serve também não ficar comendo aquele monte de embutido, que tem assim, tem vários, né, conservantes, o glutamato, que eu falo que é bem ruim, e esse tipo de alimento, o que acontece com esse tipo de alimento? Tudo que é inflamatório, ele muda nossos genes. Então, se eu tenho uma genética que serve, que é boa, eu posso atrapalhar essa genética, e a genética ela vai para o bebê. Caiu? Voltei já. Acho que eu voltei, né? Por aí. Voltei. Eu não sei se eu continuei falando, o pessoal começou a Não, pode falar. Não, fui eu que caí. Eu fui ver o negócio aqui, apertei um botão aqui, isso aí, fui eu. Então, até em relação a genes, eu consigo melhorar o meu genes, a atividade do meu DNA, comendo uma alimentação anti-inflamatória e passar um gene ruim que eu tenho, eu passo ele melhor para o meu filho. Isso é maravilhoso. Então, toda essa questão de você conseguir comer, não engordar muito durante o período todo, vale muito a pena. Nos 3 primeiros meses, não tem que ganhar peso, não precisa engordar nada.
Então, é só se alimentar bem, com muito antioxidante, e a mesma coisa, não precisa consumir carne de porco, não que nunca vai, tá? Aqui não tem nada proibido, pessoal. O que eu quero falar para vocês é que diminuir a quantidade, diminuir a frequência que vocês consomem, e vocês podem comer de tudo. Eu como de tudo. Tudo que eu tenho vontade, eu como. Por quê? Porque é aquela questão, pelo menos 80% certo, 20% errado. Entendeu? Quando você consegue fazer isso, você mantém uma vida saudável, consegue não engordar, manter o peso adequadamente e manter a saúde. Então, essa questão de comer por dois não existe na gestação. E o que eu falo mesmo é, assim, se puder consultar um nutricionista, se você puder procurar informações que vão te ajudar durante esse período, vale muito a pena. Na gestação, o ganho de peso é uma coisa que preocupa muito a gente que é obstetra, né? A maioria dos pacientes, até hoje, elas acham que, porque elas estão grávidas, elas podem comer por dois. E não é bem assim que funciona, né? A gente tem ali alguns parâmetros que durante toda a gestação você pode ganhar de 9 a 12 quilos, é lógico que existem, isso daí é uma coisa que não serve para todo mundo. É diferente de você começar o pré-natal com uma mulher de 1,80 m, pesando 60 quilos, 70 quilos, e uma menina de 1,50 m que pesa 40, que igual eu já tive. Então, mas a gente tem isso daí. Ganho de peso durante a gestação pode ser problemático. O fato só de você ganhar muito peso durante a gravidez aumenta o seu risco das doenças hipertensivas, que são a maior causa de problemas e morte materna aqui no Brasil, nas gestantes, aumenta o risco de diabetes gestacional. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre falo para os meus pacientes, é que vocês são mulheres. E depois que vocês ganharem os seus bebês, vocês vão querer voltar a ter o mesmo corpo que você tinha antes. Se você ganhou 12, 13 quilos durante a sua gravidez, isso é tranquilo de conseguir. Se você ganhou 20, 25, 30, vai ser muito complicado. Então, tem a parte da autoestima, de como a mulher se vê. Isso é importante também, Ana Paula? Porque eu vejo sempre como médico. Mas e a parte da mulher? A parte da autoestima, a feminilidade dela? Como que é depois que ela ganha um filho e ela está ali vendo uma mulher que ela não se reconhece bem mais naquela mulher? Isso influi? Totalmente, né? Eu atendo várias, né, mulheres que elas chegam depois de 1 ou de 2 filhos, e às vezes é assim, ganha 30 quilos na primeira, 25 na segunda, e aí não tem como mais, né? Na verdade, não é que não tem para nós profissionais. Ela colocou na cabeça dela que ela não volta mais a ter o peso de antes. Então, você vai pegar, eu sempre pergunto para a pessoa, você casou com quantos quilos? Porque daí eu vou saber como que ela era antes. Aí ela vai me falar 30 quilos a menos, 20 quilos a menos. E aí é aquela questão de autoestima, não tem mais nenhuma roupa que serve, não se reconhece, não quer tirar foto, não gosto, não quero mais tirar foto, e fica se sentindo mal, né? Eu acho que isso é o pior. De verdade, eu acho que é o que eu mais atendo no consultório. 80% dos pacientes, sim. Isso leva a um quadro de depressão e cria um ciclo vicioso que a mulher acaba tendo uma compulsão por alimento, cada vez ela vai ganhar quer comer peso, mais, cada fica mais vez ela ansiosa e come mais. Ela vira se aquele enxerga ciclo, né? de uma maneira pior e vai ficando cada vez pior. Então, eu cobro mesmo, aqui a Rosana Santiago, estou falando aqui, que na gestação dela, eu falei que se ela engordasse mais do que 10 quilos, eu ia fazer ela correr em volta do quarteirão junto comigo. Às vezes eu falo isso, né, mas ela não ganhou, então ela não precisou correr em volta do quarteirão. A Rosana Santiago, não, a Maria Aparecida, Cidinha, que trabalha comigo lá na autarquia, está dando boa noite para a gente. O Amós Antunes acabou de entrar. Esse é o pessoal que está aí. Ana, a gente ouve assim, bastante as gestantes falarem que tem medo de comer verdura, de comer as coisas cruas com casca, porque tem medo de pegar toxoplasmose, de pegar hepatite, de ter alguma doença.
Tem algum problema de você comer essas verduras cruas? Tem alguma coisa que você pode fazer em casa ali, rapidinho, fácil, para você diminuir a possibilidade dessas infecções aí que você pode pegar de um alimento contaminado? Você pode usar hipoclorito, né? Hipoclorito de sódio. Você pode colocar lá uma colher de sopa de hipoclorito em 1 litro de água e deixa 15 minutos. Só falando, pessoal, hipoclorito é que boa, tá? Não é nada do outro mundo, não. É que boa. É isso aí, é que boa normal de mercado mesmo você pode usar. E aí você coloca, deixa 15 minutos e depois você enxágua em água corrente. E aí tá tudo certo, pode consumir. O que eu falo com meus pacientes é assim, não usar peixe cru, porque ele não tem como lavar, né? Não vou lavar o peixe cru. E canela, tem alguns estudos, né? Alguns trabalhos mostrando que canela ela pode antecipar esse parto, né? Ou até aborto, dependendo da quantidade. Cafeína, também eu diminuo bastante a cafeína dos meus pacientes em questão de parto prematuro. Esses alimentos, que é o que eu mais pego no pé, assim, em relação a quando elas, né, são minhas pacientes mesmo. Mas, claro, a questão de quanto mais natural, menos industrializado, e quanto mais você cozinhar na sua casa, que você sabe o alimento que você está comendo, você que preparou, melhor, menos inflamado você vai ficar, tá? Ô, Paulinha, a Rosana, ela está perguntando aqui se a gordura de porco, se aquela banha de porco que vende no mercado, ela seria melhor para ser usada no dia a dia do que o óleo de soja. Assim, vou contar uma história das gorduras, é assim, a gente tem que meio que uma escala, eu classifico como uma escala de uns que são melhores e outros que são menos, né? Então, assim, em primeiro lugar, é igual eu falei, tá? O azeite de oliva, sim, tá? Mas é caro mesmo, não são todas as pessoas que podem usar. Tem a gordura de porco, que eu classifico ela como segunda. Você pode usar a gordura de porco, só que é assim, a gordura de porco do mercado é uma gordura, e a gordura de porco que você traz de um porco de sítio que não come ração é outra gordura. Tá? A gordura que vem do mercado é com ração, é cheio de mais inflamatórios, conservantes e usado tudo transgênico. Então, a alimentação daquele animal, ele é transgênico, entendeu? E quando eu uso transgênico no meu organismo consegue ler de forma natural, ele não sabe o que é, porque DNA dele é modificado. A gordura de porco também, ela tem um papel inflamatório, porque todo o ser animal, nós também, todas as nossas intoxicações, tudo que é intóxico no nosso organismo, ele é armazenado no tecido adiposo, é na gordura mesmo. Então, fica na gordura. Então, a gordura do porco também é intoxicada. E quando a gente come essa gordura de porco, eu vou usar essa gordura cheia de intox. Então, se eu tenho uma inflamaçãozinha no meu corpo, vai inflamar mais. Só que ainda assim é melhor que eu usar o óleo de soja, de girassol, de canola e o de milho, que são transgênicos. Ainda é melhor. Entendeu? Não sei se ficou bem claro. Não, ficou assim. Mas, por exemplo, aqui em Apucarana a gente ainda consegue bastante, mas uma pessoa que não tem acesso a um lugar onde ela consiga um porco caipira, por exemplo, para a gente fazer. Se ela estiver lá no mercado, ela tiver que escolher entre o óleo de soja e a banha de porco. Qual você acha que seria? Eu usaria a banha de porco. É difícil falar essa pergunta. É bem difícil. Mas eu acho que eu usaria a banha de porco, em menor quantidade, mas eu usaria a banha de porco. Tá. A Karen perguntou aqui, a Karen, ela foi enfermeira com a gente aqui no hospital, agora ela está fazendo medicina no Paraguai. Ela perguntou se comer carne mal passada ou crua pode aumentar o risco de toxoplasmose. Esse daí eu posso responder. Pode. Não, depois eu Não, falo. fala você. Não, eu quero falar outra coisa. Pode falar, depois eu falo. Todo mundo culpa o coitado dos gatos, sabe? Da toxoplasmose. Direto a gestante chega pra gente lá, doutora, eu tive que dar o meu gatinho ou o meu cachorro, tudo. Pessoal, vocês não vão pegar toxoplasmose do gato ou do cachorro, a menos que vocês tenham o hábito de comer o cocô deles. Se você não faz isso normalmente, você não vai pegar, tá?
A principal maneira de se pegar toxoplasmose na gestação ou em qualquer época da vida é pelo circuito fecal oral. Então, aquele negócio de você comer uma verdura com a água contaminada com fezes que tem os ovos lá do toxoplasma, tá? Então, toda vez que você, gestante ou gestante, for comer uma salada, a gente não está falando só da toxoplasmose, a gente está falando da toxoplasmose, da hepatite A, da giardia, das verminoses em geral, tudo isso que vem daquela água contaminada que às vezes foi irrigado ali aquela verdura que você vai comer crua, ou de uma fruta que você vai comer a casca. Então, todas as vezes que você, gestante ou não, for comer alguma coisa crua, você vai comer uma maçã que você come casca, tudo, coloca de molho nessa solução. Para cada litro de água, uma colher de sopa de quiboa, cândida, de água sanitária, e 15 minutinhos ali você tira e matou praticamente todos os ovos, tá? A carne mal passada, eu nem me preocupo tanto com toxoplasmose, viu, cara? Em carne mal passada, eu me preocupo muito com carne de porco e com neurocisticercose. Isso daí é uma coisa que me preocupa um pouco. Mas a principal fonte de transmissão de toxoplasmose, de muitas outras doenças, as diarreias em geral, salmonela, tudo, é circuito fecal oral. Você comeu alguma coisa que está contaminada. Normalmente é o que você come cru e com casca. Então, tudo que você for comer cru e com casca, uma folha, uma fruta, colocar nessa solução. Você ia falar alguma coisa, Paulinho? Não, você respondeu o que eu ia falar, mas outra coisa agora eu lembrei. Sabe onde o pessoal come muito porco cru? Na nossa casa a gente não come, porque não é gostoso você deixar a carne cru, mas no espetinho, nos lugares que tem espetinho. Sempre no meio, onde está o palito, ele tá um pouco cruzinho, e aquilo ali é fácil de você pegar cisticercose, em espeto, em bares. Né? E sem contar a contaminação, né? Eu não vou esquecer nunca. Uma vez, quando eu morava no Pará ainda, eu perdi o avião que saía de São Félix do Xingu até Marabá, eu fui de ônibus. Aí nós paramos em uma cidade no meio do caminho e tinha um cara vendendo espetinho ali, tinha um espetinho bonito, sabe? Tinha uma bacia de farinha, assim. Eu falei assim, vou comer um espetinho desse. A hora que eu fui pegar, tinha um senhor lá, ele pegou a colher da farinha, em vez de colocar no prato, ele enfiou na boca. E a hora que ele puxou assim, não tinha nenhum dente, a gengiva foi raspando a colher e ele colocou lá dentro de novo. Então, isso é uma fonte de contaminação. Né? O problema do espetinho que ela estava falando é isso aí. Às vezes, no meio ali, perto do palito, você o calor nem chegou lá. Nem chegou. Aí, se você tiver de bactéria, de tudo isso, pode te contaminar. Carne mal passada de porco, nunca. Carne mal passada de porco é muito ruim. A neurocisticercose é uma coisa que pode ser bastante séria. Então, carne de porco nunca mal passada, nunca, em hipótese nenhuma. A de boi é gostoso pra caramba. Faz mal a carne mal passada, Paulinho? A carne mal passada, em relação a câncer, ela é ótima. Porque quanto mais assada e mais aquela crosta em volta da carne escura, que é gostoso, aquele negócio crocante, ou quando faz grelhado, ou quando tá no churrasco, mais cancerígena ela é. Mas é assim, a carne, a vermelha, ela é altamente inflamatória, né? Então, mesmo ela estando mal passada, ela vai inflamar. Isso não tem jeito. Então, o que eu sempre falo em relação à carne, consuma ela ao ponto que os restaurantes falam, que ela não está nem tão cheia, né, daquela crosta crocante em volta, e nem tão cru, que possa ter alguma coisa que vai fazer mal para você em relação a micro-organismos mesmo. Então, aquele ao ponto, eu acho que é a melhor maneira de consumir a carne. Se for a carne de boi, se você cortar e não tiver um vermelhinho, para mim, coitado do boi, morreu à toa. Não então, em relação a sabor, e quanto mais cru, menos chance de câncer. Então, eu acho que vale a pena
usar ela E assim. tem algum alimento que você colocaria assim como proibido para gestante? Proibido, eu É. coloco, não é comum, não. Coca-Cola, todos os tipos de refrigerantes, eu acho assim, Coca-Cola não é um alimento para ser consumido. Sabe aquela coisa que eu falo que o organismo não lê igual transgênico? Coca-Cola, infelizmente, é da mesma maneira. Então, refrigerante, eu falo para as pessoas de verdade, não tomar mesmo. Para mim é igual cigarro. Então, vale a pena não usar de maneira alguma na gestação. Principal. Doce, açúcar em geral, assim, é permitido? Na verdade, é igual eu falei, não tem nada que é proibido e nada que é totalmente livre. O que vai, assim, que é mais importante é gerar uma consciência no paciente que ele saiba que aquele alimento não vai fazer bem para ele. E claro, todos os doces vai aumentar essa inflamação. Quanto mais doce você comer, mais você quer, vira um ciclo vicioso. E mais você vai engordar, mais inflamado, e vai virar aquele ciclo. Então, assim, é totalmente prejudicial comer doce, por conta da inflamação mesmo e o ganho de peso, né? Então, doce não dá. Mas é É, assim, de vez em quando eu posso comer alguma coisa, o que eu posso substituir? Igual você fala, um iogurte natural, coloca fruta. Você pode colocar um pouquinho, né, de mel, ou eu posso colocar uma fruta mais docinha, que não precisa colocar nenhum açúcar, vale a pena. Chocolate 70%. Dá para usar, não é uma coisa assim, não vou proibir tudo. Não vai proibir tudo. Mas o chocolatinho, de vez em quando, também dá. Fazer alguns sorvetes, igual eu gosto muito de fazer sorvete saudável em casa, então eu uso banana congelada, coloco uma fruta que seja mais doce, e você pode bater sem açúcar, ou se você quiser falar, eu posso pôr um pouquinho de açúcar demerara, só um pouquinho? Pode, não é o fim do mundo. Agora, o fim do mundo é ficar lotando de açúcar todos os dias, igual eu recebo meus pacientes, e às vezes nos falam, todo dia depois do almoço eu tenho que comer um doce. Aí não dá. eu Isso não sempre dá. falo para as gestantes, eu falo assim, olha, não tem nada proibido, mas a gente sempre sabe qual é o limite, né? Fala assim, doutor, mas eu adoro lanche. Pode comer, mas você não precisa Pode comer o comer. lanche toda semana, Pois sabe? é. Doutor, eu adoro tomar Coca-Cola. De vez em quando, toma, mas você não precisa tomar sempre. Da mesma maneira que eu falo isso para tudo. Não é questão do que é proibido, é questão do que você não pode abusar. E realmente é, a gente vê que na gestação é complicado, principalmente o uso de doce, de comida mais gordurosa, porque ainda hoje as gestantes elas acham que elas podem comer o que elas quiserem porque elas estão grávidas, elas vão comer por dois. Não precisa comer por dois, não, e nem precisa ganhar peso demais, porque isso daí só vai trazer problema, seja durante a gestação, seja depois. A minha preocupação principal são os problemas que acontecem durante o parto, durante a gestação e o parto, embora eu veja esses pacientes depois. Então, eu sei que autoestima é uma coisa muito importante para a mulher. A Ana Paula, como nutricionista, ela lida muito mais com autoestima do que eu. Então, ela vê que isso acaba sendo, para a mulher, até mais importante. E pode trazer muito problema, né? Sim, com certeza. Até na amamentação, todos esses alimentos que você pode consumir, ruim, vai no leite e o bebê recebe todo aquele intox, aqueles inflamatórios também no leite. E no final da gestação, o que você come, o bebê ele sente sabor já no final e ele pode até ficar viciado em açúcar, porque você come tanto açúcar e que o bebê, quando ele nasce, vai, né, ter um paladar muito mais doce por conta de quanto de açúcar você usou no final da sua gestação. Então, Você falou um negócio vale. importante, que eu estava esquecendo, a amamentação. É, é, a alimentação precisa ser saudável na amentação, né? Tudo que você acabar comendo, você vai acabar passando para o seu bebê, né? Até mais, acredito que seja até mais do que na hora né, da gestação.
Porque tudo que você comer, então eu vou tomar Coca-Cola, aquele monte de cafeína, seu filho vai ficar agitado. Eu vou comer um monte de doce, cheio de açúcar, vai dar cólica no meu bebê, porque eu vou alimentar as bactérias dele, do intestino do bebê, cheio de açúcar. Olha o que você vai estar fazendo, né, com o intestino do seu filho, já inflamando ele desde bebê. Quanto mais açúcar eu comer e mais gordura ruim, principalmente que tem a gordura trans, né, mais eu vou modificar essa flora intestinal do meu filho. E aí, mais chance de ele ser obeso futuramente, porque ele vai querer comer doce. Isso é nato, né? Se você come doce, o ambiente que ele vive, o ambiente não define, tá? Vou falar uma coisinha para vocês, que o ambiente não define o teu estado de saúde. O que define é você manda. Só que o ambiente, ele atrapalha. Ele atrapalha aí bastante. Então, numa vida de uma criança, não é ele que define, é o ambiente, porque ele é uma criança, ele não sabe fazer escolhas. Então, tudo que for para ele, é o que ele vai aprender e ele vai levar para o resto da vida dele. Então, por isso que é tão importante você consumir alimentos saudáveis, né, na gestação. Outra coisa também que causa cólica é leite. Então, tomar leite, tomar lactose, usar chocolate, chocolate ruim, tá? Não é o chocolate que é 70%, não, um chocolate ruim, também é mais prejudicial para o bebê, porque vai gerar mais cólica nele. Uma coisa também que eu esqueci de falar, e que é bem importante, é que não priorizem alimentos com baixa caloria, entendeu? É zero lactose, é diet, é light, é zero açúcar, zero gordura, não vão atrás disso, vão atrás de alimento mais saudável, natural. Essa alimentação que vou comprar um iogurte, compra um iogurte normal, não precisa ser desnatado. Não é o desnatado que vai fazer você emagrecer. O que vai fazer você emagrecer é o nível de inflamação que você tem no seu corpo. Então, é o alimento anti-inflamatório que você vai conseguir. Não é porque tem uma gordurinha a mais ali que vai inflamar, sendo que é uma gordura natural. O que vai fazer a inflamação é tudo que eu tiro, né, de diferente do alimento, que eu modifico esse alimento, que vai gerar mais inflamação. Então, em relação ao bebezinho, quando vocês forem amamentar, quanto mais alimento natural você faz na sua casa, uma sopa, uma canja, arroz, feijão mesmo, uma carne, uma salada, ovos, suco de fruta, chás. Os chás, eles são calmantes. Um chá de camomila é maravilhoso você tomar, e o bebê vai tomar o leite com um chazinho. Isso vai para ele vai ficar mais calmo, melhora a cólica. Não é para dar chá para o bebê. O bebê recebe chá de você, quando você toma esse chás. Então, vale muito a pena você ter que cuidar da sua alimentação para o bebê ficar bem, para ele ficar saudável. Deixa eu só ver uma pergunta aqui. Tá. A Karen está perguntando aqui uma coisa que eu acho muito legal. Toda vez que você faz não só no parto, mas se você faz uma cirurgia, o pessoal tem muita dúvida sobre alimentação, não é? Vamos colocar aqui, depois de uma cesárea, de um parto normal, que teve uma laceração, que teve um epísio, o que eu posso comer? Porque tem aquele negócio lá, da comida remosa. Eu lembro, a primeira vez que eu ouvi comida remosa, eu estava em Guapiara, tinha acabado de sair do exército, a mulher tinha feito uma cirurgia lá, e ela chegou para mim e falou assim, eu não lembro o que ela tinha, falou assim, doutor, eu posso comer coisa remosa? Eu olhei para ela, eu falei assim, de jeito nenhum. Não tinha a menor ideia do que era uma comida remosa, que eu nunca tinha ouvido aquilo. Mas, na dúvida, é melhor ela não comer. E aí eu saí da consulta e perguntei para a enfermagem, falei assim, o que é uma comida remosa que a mulher veio falar? Ela falou assim, remosa, se você que é médico não sabe? Eu falei assim, não sei. Então, remoso depende do lugar que você está, vai ser uma coisa. Então, o que as pessoas falam muito? Ovo, carne de porco, peixe. Depois de uma cirurgia, você pode comer essas coisas, ou Ana Paula? Em relação a essa questão de remoso, eles querem falar que são inflamatórios, né? Que vai aumentar a inflamação e vai aumentar o tempo ali de recuperação pós-cirurgia. E é engraçado isso, porque o porco realmente vai aumentar a inflamação, a gordura de porco também vai aumentar, porque é uma gordura inflamatória. Mas o peixe é uma gordura anti-inflamatória, e os ovos também. Então, dá para comer ovo, dá para comer peixe, não tem problema nenhum. Quando faz uma cirurgia e que precisa, né, melhorar a estrutura ali em relação à pele, aumentar o aporte de proteínas, eu tenho que comer
mais proteínas, menos carboidratos refinados, que carboidratos eles são inflamatórios, igual trigo, massas, tudo que é branco, farinha branca. Então, usar peixe, usar ovos, usar umas gorduras melhores, igual as castanhas, e mais, uma quantidade maior, né, de gordura, pode usar uma quantidade maior de gordura, mas gordura anti-inflamatória, e as proteínas, vale muito a pena e ajuda. Mas em relação ao porco, é melhor não usar, não. Vai inflamar mais. Fabi, você tá aí ainda? Tá, ela já entrou. Paulinha, a gente já está com 1h13, então eu queria certo. saber se tem mais alguma coisa que você queria falar que você acha importante. Não, eu acho que era isso mesmo. Eu acho que eu fiquei muito satisfeito, então, do que a gente falou hoje. Se você tem endometriose, você precisa de uma alimentação que melhore sua dor, uma alimentação anti-inflamatória. Diminua a carne, diminua o açúcar, diminua o glúten, abuse das verduras, use bastante fruta, você só tem a ganhar com isso. Na gestação, você não tem que comer por dois e você tem que comer o melhor possível. Você precisa estar alimentando bem o seu filho. E na amamentação, mais ainda, né? Eu fiquei muito satisfeito. Fabi, tem alguma pergunta, Fabi? Fabi, você tem alguma pergunta? Não. Ela sempre faz as perguntas dela escondidas. Ah, é? Pergunta aqui, então. Ela sempre faz escondida, ela manda pelo... Ele já respondeu todas as perguntas aí. Ela manda pelo Facebook. Pessoal, a Ana Paula, no Instagram dela, ela tem um monte de receita, ela tem pacientes dela que estão falando ali, estão mostrando o dia a dia deles na alimentação, você tem um monte de depoimento, é bem legal. Então, procure o Instagram dela, a Fabi vai colocar depois, quando a gente for publicar aí. Vão até o Instagram, sigam ela lá, tem bastante receita, tem bastante coisa ali, é bem legal. Ela faz um trabalho de atendimento online também, que para você que está longe de Londrina, que não pode ir até o consultório, pode ser bastante legal também. As pessoas aqui no chat estão batendo papo, nós viramos um grande ponto de encontro, isso é muito legal. Gente, eu fiquei muito satisfeito com tudo que aconteceu hoje. Eu acho que valeu muito a pena. Paulinho, só posso te agradecer, foi muito legal, eu tenho certeza que todo mundo gostou. Fabi, muito obrigado. Pedro, você quer aparecer na TV e falar tchau, Pedro? Quer aparecer na TV e falar tchau? Vem aqui com o papai. Vamos falar tchau, vem aqui. Calma, você não está nem aparecendo. Fala ali, tchau, pessoal. Espera aí, você não está aparecendo muito. Vamos arrumar você. Aí. Tchau. Ele está com o celular. Quando ele está com o celular, nada mais importa. E o que nós vamos de nada. vai fazer para você? Arroz com ovo. Arroz com ovo? Não é macarrão picadinho com frango? Tem corinho? Você quer macarrão? Nós vamos fazer macarrão picadinho. Pode ir lá. Pessoal, esse é o Pedrinho. Meu filho da Ana Paula, e agora nós vamos fazer macarrão picadinho, né, Pedro? Você está com muita fome, né? Pessoal, muito obrigado para todo mundo que ficou até agora assistindo a gente aí. Só posso agradecer, pessoal. Depois vocês assistam o vídeo, compartilhem, vai no Instagram, vai no nosso canal no YouTube, vamos fazer isso, divulgar. Você não sabe? O papai desliga para você. Pronto. E é isso aí. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aí. E agora eu vou lá fazer macarrão picadinho. Ah, Pedrinho. Pronto. Pessoal, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, Paulinha. Tchau, Fabi. Muito obrigado a vocês. Todo mundo que ficou até agora. Gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Ana. Obrigada, viu? Prazer. Eu que agradeço. Tchau, eu já tchau. deixei o teu Insta aqui embaixo, tá? E aí depois eu vou fazer a publicação dele nas redes, para o pessoal que assistiu poder acessar as receitas, ó. Top a live, parabéns. Ah, beleza, que bom. Obrigada. Tchau. Como que eu desligo aqui? Eu vou desligar. Tchau, tchau. Ah, perfeito, então.